Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Física e Conexão, Professor Lacerda. Rapaziada, a aula de hoje vai ser muito legal, hein? A gente vai resolver a questão número 27 da SpaceX 2020-2021. Essa questão é muito legal porque ela envolve os conhecimentos de conservação da energia. Olha que maneiro, hein? E como talvez alguns de vocês já saibam, esse tipo de tema, esse tipo de assunto, ele é muito abordado em várias outras bancas, ok? Várias bancas militares, bancas de pré-vestibulares abordam questão que envolve conservação da energia. Então, rapaziada, preste atenção nessa aula que ela vai ser muito boa, ela pode te ajudar consideravelmente, tá bom? Então, antes da gente fazer a leitura da questão, não esqueça, dá like, se inscreve, compartilha o nosso vídeo. Tranquilão, rapaziada? Então, vamos fazer a leitura da questão, que ela vai aparecer magicamente na tua tela. Questão na tela. Questão 27. O desenho abaixo mostra um semicírculo associado a uma rampa, em que um objeto pontiforme de massa m é lançado do ponto X, e que, inicialmente, descreve uma trajetória circular de raio R e centro em O. Se o módulo da força resultante quando o objeto passa em Y é raiz de 5 mg, sendo a distância de Y até a superfície horizontal igual ao valor do raio R, então a altura H máximo, que ele atinge na rampa é, dados, despreze as forças dissipativas, considere G a aceleração da gravidade. Vamos lá? Vamos resolver a questão? Rapaziada, ele fala na questão que é para a gente desprezar as forças dissipativas. Professor, o que ele está querendo dizer com isso? Ora, meu amigo, quando ele fala para você desprezar as forças dissipativas, ele está querendo dizer que a energia mecânica ela é conservada. Isso é importante? Sim, muito importante, tá? Além disso, ele fala que no ponto Y, a força resultante, o módulo da força resultante é igual a raiz de 5 mg. Tudo bem? Então, para a gente iniciar a resolver essa questão, rapaziada, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa chamada de diagramas de força. Ou seja, a gente vai analisar todas as forças que agem sobre o corpo nesse ponto Y, tá ok? Então, nesse ponto Y, pessoal, ora, quem é que puxa esse corpo na vertical e para baixo? É a força peso, tudo bem? Então, vamos representar aqui no ponto Y as forças que atuam sobre o corpo. Lembrando, então aqui temos a força peso na vertical para baixo, ok? A força peso. Se você for observar, nesse ponto Y, o corpo ele empurra essa superfície na horizontal e para a direita. A superfície reage, empurrando o corpo na horizontal e para a esquerda. Meu amigo, o nome da força que a superfície exerce sobre um corpo, você lembra qual é o nome que se dá a essa força? Tá certo, força normal. E a normal ela é perpendicular à superfície. Tá bom? Ou seja, a superfície empurra o corpo na horizontal para a esquerda. O nome dessa força a gente chama de força normal, que é uma força de contato, ok? Então temos aqui a nossa força normal. Chamar só de N, tá bom? Aí se você for analisar, olha que maneiro, hein? Olha que maneiro. A normal está na horizontal esquerda. Força peso está na vertical e para baixo. A força resultante vai sair da diagonal entre eles, da origem comum entre eles. Ok? Então, essa força resultante que ele está dando um módulo para a gente, ela vai ser representada na nossa situação exatamente dessa forma. Aqui vai estar a força resultante. Força resultante. Tá bom? Ok? E olha que interessante, a gente fez uma representação dessa situação aqui embaixo. No ponto Y, temos a força peso, força normal e a força resultante. E se você for analisar com muito carinho, rapaziada, olha que maneiro. A gente tem o valor, ora, quanto é que vale a força peso? Ora, peso é massa vezes a gravidade. Concorda comigo? Então vamos raciocinar junto. Quais são as forças que a gente tem? Observe que dessas três forças, a gente tem a força peso, o peso. Ora,
O módulo da força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Concorda comigo? Ou seja, m vezes g. Tranquilo, né? Temos também a força resultante. A força resultante, segundo a própria questão, como é que a gente calcula a força? Quanto é que é? Calcular não, né? Porque ele já deu o valor dela. Qual o valor da força resultante? É raiz de 5 mg. Professor, eu tenho a força peso, eu tenho a força resultante, mas e a força normal, professor? Excelente pergunta. E a força normal? A gente não sabe o valor da força normal, ou melhor, por enquanto. Meus queridos, se vocês forem observar essa figura aqui, essa figura você pode analisar, fazer uma associação com um triângulo retângulo. Consegue visualizar um triângulo retângulo aqui? Fala comigo. Tu consegue ver um triângulo retângulo? Poxa, professor, não estou enxergando um triângulo retângulo. Onde é que você está vendo? Tudo bem, vou te dar uma pequena luz. Você tem aqui força normal, olha que maneiro. A gente pode fazer isso aqui, tá? Força normal, concorda comigo? Aqui está a força normal. Aí a força peso está onde? Lembra? Vertical e para baixo. Então vamos representar. Tá? Então temos aqui a força peso. Tudo bem? E quem é que fecha o nosso triângulo? A força resultante. Tá? Aqui está a força resultante. Se você for observar, a figura geométrica que nós temos é um triângulo retângulo. Tá? Temos aqui um triângulo retângulo. E observe o seguinte, ó, um ângulo de 90 graus. Se nós temos um triângulo retângulo, a força resultante ao quadrado é igual à soma da força normal ao quadrado mais a força peso ao quadrado. Lembra lá de teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então a gente pode fazer o seguinte, pessoal. Olha só que interessante. A gente pode fazer a seguinte relação. A força resultante ao quadrado, esse aqui é o módulo dela, tá bom? Vai ser igual, tá? A força normal elevada ao quadrado mais a força peso elevado ao quadrado. Agora, analisando, qual é o nosso objetivo ao fazer isso? Ora, o nosso objetivo é o seguinte, nós temos a força resultante, temos a força peso, a gente pode descobrir o valor de quem? Da força normal. Fazendo essa relaçãozinha aqui, a gente vai achar o valor da força normal. Mas, professor, por que é importante determinar o valor da força normal? Excelente pergunta. Vamos entender por que é importante? Vamos fazer aqui. Lembra quanto é que vale esse cara? A força resultante ao quadrado vale quanto? O que você vai fazer? Vai pegar, tá? Raiz de 5 mg e vai elevar ao quadrado, tá bom? Isso tem que ser igual a normal ao quadrado mais... Lembra como é que você calcula o peso? Massa vezes a gravidade elevado ao quadrado. Tranquilo até aí? Ora, como a gente quer o valor da normal, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer, ver esses valores aqui ao quadrado, tudo bem? E a gente vai fazer o seguinte, o mg que está positivo vai vir para cá e vai ficar negativo, tá? Tudo bem? Então, fazendo isso aqui, ora, raiz de 5 ao quadrado, raiz ao quadrado, a raiz sai, porque é raiz quadrada, tá bom? Então, aqui vai ficar 5 m ao quadrado, g ao quadrado, tá? Porque é tudo ao quadrado, tudo bem? Menos, lembra? Aqui vai ficar m ao quadrado, g ao quadrado, e isso é igual a quem? A normal ao quadrado. Só que você tem 5m ao quadrado, g ao quadrado, menos m ao quadrado, g ao quadrado. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 4m ao quadrado, g ao quadrado. Concorda comigo? Tá? Então temos aqui, no caso, 4m ao quadrado, g ao quadrado, tá? Ok? A gente subtraiu. Tudo bem? E isso aqui é igual a normal ao quadrado. Rapaziada, olha que interessante. A gente quer o valor da normal e ela está ao quadrado. Então, para determinar o valor dela, a gente vai ter que fazer o seguinte procedimento. A gente vai ter que tirar a raiz quadrada. Tudo bem?
Então, vamos ter que tirar a raiz quadrada da força normal. Só que para manter a igualdade, faço a raiz quadrada aqui também dos dois lados, certo? Tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então, rapaziada, olha que interessante. Quando a gente faz isso, a raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Então, o m ao quadrado e o g ao quadrado saem da raiz. Ou seja, resumindo, a gente vai ter que a normal ela é igual a 2mg. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, a normal no ponto y, qual é o valor da normal no ponto y? 2mg. Isso é importante? Sim, isso é muito importante, tá? Mas, professor, por que isso é importante? Rapaziada, olha só, por que isso é importante? Porque quando a trajetória é circular, tá? Quando o corpo ele descreve uma trajetória circular ou um arco de uma circunferência, né, o que acontece? Eu tenho uma força centrípeta que aponta para o centro da trajetória, tudo bem? Então aqui nós temos uma força centrípeta, tá? Vamos representar a força centrípeta aqui, tá? Aponta aqui para o centro da trajetória. Aqui está a nossa força centrípeta. Coloquei aqui em verdinho, tá bom, pessoal? Essa força centrípeta. Tá? E olha só que interessante. Essa força centrípeta aqui, que o professor colocou para você aqui agora, tá? Quem é que exerce a função de força centrípeta? A força normal. Tudo bem? Então, nesse ponto Y, a força centrípeta, o módulo dela é igual à força normal. Tá bom? Então, o que significa isso? A gente pode fazer isso aqui. Tá? No ponto Y, temos que a força centrípeta é igual à força normal. Como é que a gente calcula a força centrípeta? A força centrípeta, ela depende da massa do corpo, tá? A massa desse corpo, ela depende do raio da trajetória e da velocidade nesse ponto Y. Resumindo, é possível a gente saber o valor da velocidade no ponto Y, tá? Tranquilo? Então vamos lá. Força centrípeta, lembra? Vai ser o quê? Vai ser a massa do corpo, m, v ao quadrado, tá? Dividido pelo raio da trajetória e a força normal. Quanto que é o valor da força normal? Tá lembrado? Calculamos. 2mg. 2mg. Se vocês forem observar, rapaziada, olha que legal. Olha que maneiro. O que a gente pode fazer? A gente pode cortar massa. Então a gente pode fazer isso, ó. Corta, corta. Tá? Aí a gente pode passar o raio para cá multiplicando. Concorda comigo? Tá? Quando a gente faz isso, vamos ter o seguinte aqui. V ao quadrado vai ser igual a 2RG. Tudo bem? Tu deve estar se perguntando, poxa, professor, mas o V está ao quadrado. Não é melhor tirar a raiz quadrada dele? Então, dependendo de algumas questões, pessoal, isso pode ser interessante, já para outras questões nem tanto, tá? Ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar os dois, tá? V ao quadrado é isso aqui, certo? Então, V ao quadrado, ele é o quê? Igual a 2RG, tá bom? Ou, se você quiser tirar a raiz quadrada, talvez em questões futuras isso possa ser interessante, é legal vocês terem essas duas visões. Você deixar o valor de V ao quadrado e o V sem a raiz, sem estar ao quadrado, tá? Ok? Então, você teria o seguinte, tirando a raiz quadrada, V vai ser igual a raiz, né, no caso, de 2RG. Vamos ver qual vai ser a melhor substituição, V ao quadrado ou V igual a raiz de 2RG. Tudo bem? A gente vai ver qual que vai ser a melhor colocação aqui para a questão que a gente está resolvendo. O legal, pessoal, aí tu deve estar se perguntando, professor, mas para que a gente determinou o valor da velocidade? Ou melhor, a velocidade ou V ao quadrado, tá? Enfim, por quê, pessoal? Para resolver essa questão, a gente vai utilizar o princípio da conservação da energia. E olha que interessante, quando a gente for aplicar o princípio da conservação da energia, o interessante é o seguinte, nesse ponto Y, o corpo tem velocidade. Se ele tem velocidade, ele tem energia cinética. E ele também tem uma altura em relação aqui ao nosso solo. Tudo bem? Então ele tem energia cinética e ele tem também energia potencial gravitacional. Como ele quer a altura máxima que o corpo vai atingir ao subir essa rampa, na altura máxima, a velocidade dele aqui no final
vai ser nula, vai ser zero, tá? Então, a gente vai aplicar o princípio. Então, pessoal, dando continuidade à resolução, o que a gente vai partir? A gente vai partir do princípio da conservação da energia mecânica, que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, ok? Ou seja, toda a energia mecânica, a gente vai adotar a energia mecânica inicial considerando aqui o ponto Y, tá? Então, a energia mecânica inicial no ponto Y vai ser igual à energia mecânica final quando ele atinge a altura máxima. O interessante é o seguinte, no ponto Y, lembrando, tá? Quais são as energias que o corpo possui? Ele possui energia cinética porque ele tem velocidade, inclusive a gente determinou que V ao quadrado é igual a 2RG, lembra lá? E ele tem uma altura aqui em relação a esse nível de referência, tá? Ou seja, ele tem energia potencial gravitacional. Então vamos lá? A energia mecânica inicial é quem? A energia cinética inicial, tá? Inicial mais a energia potencial gravitacional inicial, tá? Isso tem que ser igual, tá, a energia potencial gravitacional final. Mas, professor, por que tem que ser igual à energia potencial gravitacional final? E a energia cinética? Rapaziada, quando ele atinge a altura máxima, ele para, ou seja, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, a energia cinética é zero. Então, a energia mecânica dele final vai ser exatamente igual à energia potencial gravitacional final. Ok? Por isso. Então, vamos continuar. Como é que a gente calcula a energia cinética inicial? Vai ser a massa, tá, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2, e a energia potencial gravitacional inicial vai ser o quê? Vai ser igual, tá? Vamos lá. Então, mv ao quadrado sobre 2, mais esse cara aqui, como é que a gente calcula? Lembra? mgh, tá? mg, mas meus queridos, olha para cá. Quem é essa altura aqui em relação ao nível, ao solo? Essa altura h é exatamente quem? O raio da trajetória. Logo, mg vezes r, tá bom? E isso tem que ser igual a mgh máximo, que é o que ele pede na questão. Tudo bem? De novo, ó. Energia mecânica, a energia mecânica inicial é a soma da energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional inicial. Tá? A energia mecânica final é exatamente igual à energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ele para, então ele só vai possuir uma energia potencial gravitacional final. A energia cinética inicial, mv ao quadrado sobre 2, tá? Que ele partiu aqui do ponto Y. A energia potencial, que depende da altura, mg vezes o raio da trajetória. A altura h é igual ao raio. Tá? E o legal é o seguinte, tu deve estar se perguntando, professor, mas ele não deu a massa. Sabe por que ele não deu? Porque não precisa. A gente pode cortar a massa. Tá? Corta, corta, corta. Fazendo isso, olha que interessante. Você vai ter o seguinte, aí vamos fazer algumas substituições. Ora, vocês lembram quem é v ao quadrado? V ao quadrado é igual a 2RG. Vamos substituir esse valor. Tudo bem? Então vai ficar 2RG sobre 2, ok? Mais, aqui vai ficar RG, tá? Vai ser igual, tá, a G vezes H máximo. Aí tu deve estar se perguntando, poxa, professor, calma aí. Eu tenho G em todos os termos. Eu posso cortar? Sim. Muito boa observação. Pode sim, tá? Então corta, 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 corta. Espada de Samura nele. Outra coisa legal. Você está multiplicando por 2 e dividindo por 2. Posso cortar, professor? Pode. Corta, corta. Tá ok? Quando a gente faz isso, ficou apenas o quê? R e R. Ora, R mais R vai dar o quê? 2R. Tudo bem? Então, logo, você tem que 2R vai ser igual a H máximo. Isolando, aliás, já até descobrindo o valor, tá?
a altura H máxima vai ser igual a 2 vezes o raio da trajetória. Questão muito boa, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, né? Questão linda, né? Muito bonita. Olha que legal, né? Isso aqui, se eu não me engano, rapaziada, é letra A. Letra A de aprovado, rapaziada. Olha só, vocês têm que ser persistentes. Poxa, professor, tive um pouquinho de dificuldade na questão, eu consigo aprender? Consegue sim, rapaziada, consegue sim. Coloca aí nos comentários as dúvidas que vocês tiveram e a gente vai conseguir aprender isso sim, tá? Confia. Confia que você tem capacidade, você é um vencedor. Entendeu, vencedor? Fala comigo, hein? Isso aí, se dedica, faz o teu melhor. Questão muito boa, porque o que mais cai nas questões de várias bancas, rapaziada, é a conservação da energia. Isso cai muito, tá? Então, eu espero que eu possa ter ajudado vocês a aprender um pouquinho, tá, rapaziada? Muito obrigado pelo carinho, por estar participando, assistindo o vídeo, ajudando o professor. Então, meus amigos, não esqueçam, dá like, se inscreve, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer, que você só tem a ganhar com isso, tá bom, rapaziada? Obrigadão pelo carinho, tchau, tchau, até a próxima.